No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma review completa da minha geladeira Philco PRF 500i e responder a pergunta que sempre me fazem: vale a pena? Oi gente, eu me chamo Ítalo e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Como vocês viram aí, eu comprei a minha geladeira dos sonhos. Tem mais ou menos 1 ano e 2 meses já. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa geladeira e falar se realmente vale a pena. Para a gente começar, a gente vai começar um pouquinho com os detalhes técnicos do modelo. Bom, gente, o modelo da geladeira é o PRF 500i, que é uma geladeira de 482 litros da Philco. Eu comprei essa geladeira em uma loja física mesmo aqui na minha cidade, que é Fortaleza, e na época eu paguei R$ 5.499 por ela. Pelo que eu andei pesquisando mais recentemente, ela está um pouquinho mais cara. Porém, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para que, caso vocês tenham interesse, vocês possam dar uma olhada. Bom, gente, a minha geladeira dos sonhos fica aqui na minha cozinha, que tem vídeo aqui no canal mostrando todo o processo dela. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E um dos diferenciais dessa geladeira que eu gosto bastante é o fato de ela ter 4 portas. A maioria das geladeiras com modelos similares a essa tem 2 portas em cima e uma porta grandona aqui embaixo. Nesse caso, nós temos as 2 de cima, que são da geladeira, e as 2 de baixo, que são as do freezer, que são totalmente independentes. É uma geladeira relativamente pequena, se a gente comparar com outros modelos similares. Ela tem 83 centímetros de largura, 75 centímetros e meio de profundidade e 1,81 m de altura. Eu acho ela até um pouco baixa, mas isso não é um problema. Em relação ao tamanho da geladeira, gente, é sempre importante você ter certeza que o espaço que você tem na sua casa cabe esse eletrodoméstico, porque ele é grande. E outra coisa importante é que ele precisa ter os espaçamentos que são exigidos pela marca para que a gente consiga circular esse ar ao redor da geladeira, que é de 10 centímetros de cada lado, 10 centímetros no topo e 10 centímetros no fundo. E outro detalhe importante é se essa geladeira vai passar na porta da sua casa. Inclusive, no dia que eu trouxe essa geladeira aqui para minha casa, foi um grande sufoco, porque ela quase não passa pela porta. Em alguns casos, isso acaba acontecendo. Inclusive, se eu tivesse escolhido outro modelo de geladeira, que é aquele que tem o puxador para fora, que esse caso aqui não tem, eu não teria conseguido passar essa geladeira pela porta. Ou eu teria que retirar as portas, ou eu teria que arrancar a porta da minha casa e ver se passaria. Mas deu tudo certo. Vou até deixar uma imagem aqui para vocês verem o perrengue que a gente passou no dia. Bom, voltando para a geladeira, nós temos aqui as portas superiores. Como eu expliquei para vocês, os puxadores dela não são externos, eles ficam nessa área aqui. Então a gente tem um espaço aqui que é para você colocar a mão para puxar, para abrir a porta da geladeira e para abrir a porta do freezer. E um detalhe que eu acho legal dessa geladeira, diferente dos outros modelos, é que as portas elas são independentes. Você pode abrir tanto essa porta primeiro, como esta outra porta primeiro. Então você consegue abrir as 2 portas independentemente uma da outra. Em alguns casos isso não acontece. Você sempre tem que abrir ou fechar um dos lados primeiro e aqui não acontece isso. Abrindo a porta da geladeira, ela faz esse barulhinho aqui. Eu vou abrir aqui as 2 para que vocês possam ver a parte de dentro dela. Inclusive, gente, essa é a outra coisa importante. Você precisa ter o espaço suficiente para abrir a porta dos 2 lados. Desse lado aqui, a porta está bem próximo da parede, mas ainda assim eu consigo abrir ela bem. Eu até coloquei uns siliconezinhos ali na parede para não machucar a geladeira. E aí a gente consegue abrir as 2 portas bem tranquilamente. Esse espaçamento que eu tenho aqui, por exemplo, ó, aqui de lado, é justamente para que a gente consiga abrir a porta, porque se você colocar a geladeira encostada na parede, você não vai ter espaço para fazer isso daqui. E aí outro detalhe importante é que a geladeira tem essa travinha aqui que faz a vedação. Eu acho que é por isso que ela consegue abrir as 2 portas independente uma da outra. E esta aqui é a parte interna dessa geladeira, da parte superior. Ignorem a bagunça, eu tô gravando aqui bem real o que tem aqui na minha casa. Essa porta aqui, inclusive, fica fechando justamente porque ela não abre 100%, mas abre bem. E aí, o que é que a gente tem nessa parte interna aqui?
a gente tem duas prateleiras de vidro temperado, que você consegue mexer na altura, mas não muito. Ó, essa daqui você consegue colocar aqui, essa daqui só tem essa altura para colocar. E tem essa parte aqui de baixo, que já é outra prateleira também de vidro. Nesse caso aqui a gente não consegue mexer na altura. A única que a gente consegue mexer é essa do meio, mas é só daqui para cá, ou de cá para cá, né? No meu caso eu deixo nessa parte mais de baixo. Ela é uma geladeira bem grande, né, bem profunda, cabe bastante coisa, gente, bastante coisa mesmo. Inclusive a minha tá até cheia demais, eu nem gosto tanto de geladeira cheia assim. Aqui na parte de baixo a gente tem essas duas gavetas, que são gavetas feitas com esse material plástico branco, que inclusive eu gosto porque é justamente nessa área onde você esconde a baguncinha. E é uma gaveta também bem funda, cabe bastante coisa. No meu caso eu tenho só alguns legumes e vegetais desse lado. E do outro lado, do mesmo jeito, uma gaveta bem funda. Aqui eu tô guardando pão, limão, umas coisinhas aqui. Como eu falei, eu não gosto de geladeira tão cheia. E uma das coisas que eu sempre faço é usar esses organizadores que eu comprei em algumas lojas aqui em Fortaleza, para você tentar manter a geladeira mais ou menos organizada. E além desses organizadores, eu também gosto muito desses potinhos aqui da Electrolux, que são maravilhosos para você guardar, armazenar coisas tanto na geladeira como no freezer. Vou deixar o link dele para vocês também aí na descrição do vídeo. Além das prateleiras de vidro temperado, a gente também tem essas daqui que ficam na porta da geladeira, que a gente também consegue regular a altura dessa do meio, né? Pode ficar aqui mais alta ou aqui mais embaixo. Eu sempre deixo ela um pouco mais alta para poder colocar garrafas maiores nessa parte de cá. Ali em cima vem a parte dos ovos, ó, que vem esse porta-ovos aqui com esse puxadorzinho, que você consegue guardar os ovos. E do lado de cá se repete a mesma coisa, a gavetinha mais baixa aqui nessa prateleirinha e as duas de cima. Eu particularmente não gosto de colocar muito peso na porta da geladeira, mas cabe bastante coisa, como vocês estão vendo aqui, inclusive está até bem vazio. Bom, a geladeira tem um sistema que depois de um tempo que ela fica aberta, que eu acho que é de mais ou menos 2 minutos, ela começa a apitar para avisar que a porta está aberta ou está mal fechada. Eu vou esperar ela apitar para mostrar para vocês. Olha só, tá apitando, né? A gente vai fechar e ela vai parar de apitar. Parou, um barulho bem baixinho, mas dá para você escutar bem caso você esqueça a porta da geladeira aberta. Fechando aqui a porta da geladeira, a gente tem o display, onde ele vai mostrar a temperatura do refrigerador, a temperatura do freezer, as funções que a geladeira tem, e você também consegue travar esse painel. Então o refrigerador ele tem algumas temperaturas, ó, aqui eu tô com 5, 4, 3, 2 e pula para o 8, aí do 8, 7, 6 e volta para o 5, que é a temperatura que eu sempre deixo, ou seja, o refrigerador está com a temperatura de 5 graus. A temperatura do freezer vai do menos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e o menos 16, ou seja, ela vai do menos 16 ao menos 24. Eu sempre deixo no menos 16 porque eu acho que o menos 24 é muito exagerado. E aí aqui a gente tem algumas funções que a geladeira tem. No caso aqui das funções, gente, a gente possui 3 funções nesse refrigerador, que é o Super Refrigerador, Super Freezer e Vacation. No Super Refrigerador, a geladeira vai funcionar na menor temperatura que ela tem, a parte de cima. No Super Freezer, o freezer vai funcionar na sua menor temperatura. E o modo Vacation, o refrigerador fica desligado e o freezer vai funcionar na temperatura máxima que ele tem, que no caso aqui é o menos 16, que é justamente para você economizar energia nesse período que você está viajando e tem pouca, ou você deixa nada no refrigerador e só coisas no freezer, né? E aí você pode dar uma economizada de energia. Bom, gente, aqui na parte de baixo a gente tem os 2 freezers, que como eu falei para vocês, eles são totalmente independentes. Então a gente tem essa coluna no meio que divide o lado esquerdo do lado direito, eles não estão conectados, como é a parte superior. E no freezer a gente tem esses 2 gavetões aqui. Desculpa também a bagunça, eu não organizei nada, deixei do jeito que eu estou usando no dia a dia. Esses gavetões aqui a gente consegue puxar para acessar as coisas que estão mais lá no fundo. Como eu falei para vocês, eles são bem fundos mesmo. O de baixo do mesmo jeito, ó, você puxa e acessa as coisas.
E tem essa outra gaveta mesmo, né? Essas gavetas aqui são abertas na frente e essa daqui é toda fechada também, bem funda. Essa é um pouquinho mais rasa, eu acredito que é porque a parte do motor da geladeira fica nessa parte de baixo. Ela é um pouquinho mais rasa, vocês estão vendo ali, mas funciona dessa maneira. E do lado de cá, do mesmo jeito, né? Os dois gavetões abertos e esse gaveta um pouquinho menor, fechada, que você pode puxar aqui. E aí, para fazer o gelo, né? No caso aqui eu tenho as minhas forminhas de gelo que eu comprei e na geladeira vem esta única forminha de gelo aqui, nesse tamanho, faz uns cubinhos pequenos. Então esse é um dos defeitos que eu poderia apontar nessa geladeira, que seria o fato de ela não produzir gelo como alguns modelos similares, né? Com valores similares produzem. Mas esse é o único defeito que eu acho que eu conseguiria apontar nessa geladeira. Uma coisa, gente, é que esse freezer ele não possui nada na porta. A geladeira vocês viram que tem, né? Você tem a possibilidade de colocar coisas na porta. No freezer não tem. A porta é lisa e aí você consegue fechar aqui e os dois funcionam independentes. Outra coisa, gente, que eu acabei de lembrar que não me agrada tanto assim, mas que no final das contas foi um ponto positivo para mim, senão a geladeira não teria entrado aqui em casa, foi o fato de os puxadores dela ficar nessa parte aqui. Então, muitas vezes quando eu recebo gente em casa, as pessoas até abrem a geladeira pelo puxador, mas na hora de fechar, elas sempre fecham por aqui e acabam manchando bastante a geladeira. Então, isso é uma coisa que me irrita um pouco, mas como eu falei para vocês, na realidade se tornou uma qualidade para mim, porque ficou mais fácil de passar ela pela porta aqui da minha casa. Agora, se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês que foi o fator determinante para que eu escolhesse esse modelo, foi o fato de ela ser uma geladeira inverter, que é um tipo de tecnologia que faz com que o seu eletrodoméstico economize bastante energia. É muito comum que a gente veja esse tipo de tecnologia em ar-condicionados, né? Mas quando eu cheguei na loja para comprar a geladeira, eu só sabia que eu queria um modelo como esse. E aí quando eu fui comparando um com o outro, eu percebi que o consumo das outras geladeiras era muito alto. Eu lembro que teve um modelo específico que era o dobro do consumo dessa daqui. Essa geladeira, gente, desse tamanho, com toda essa capacidade, consome apenas 43 kW por mês. E se vocês derem uma pesquisada aí na internet, vocês vão ver que os outros modelos de outras marcas consomem bem mais. Então esse é um dos grandes pontos positivos dessa geladeira, o fato dela ser um modelo Eco Inverter. Resumindo, gente, depois de 1 ano e 2 meses de uso aí da geladeira, ela está mais do que testada e mais do que aprovada. Eu amo muito esse modelo de geladeira, eu amo muito o design dessa geladeira e amo mais ainda a economia de energia que ela faz aqui na minha casa. Então pode comprar sem medo se você está pensando em comprar esse modelo. Como eu falei para vocês, eu deixei um link desse modelo de geladeira na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Se ainda restou alguma dúvida aí para você, pode deixar sua pergunta nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, porque me ajuda muito no meu trabalho. E se você não é inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever para você acompanhar mais projetos, mais transformações, mais reviews aí de produtos aqui no canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até semana que vem. Tchau!